Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre evolução de mamíferos, mas como um exemplo para que vocês possam ver como que se monta uma filogenia usando o banco de dados de genes, o GenBank. Para isso nós vamos utilizar aquela ferramenta, o BLAST. Então hoje eu quero acessar essa ferramenta novamente, mostrar para vocês como que eu pego uma sequência de um gene real e como que eu faço para comparar entre diversos animais e o próprio sistema ele consegue montar uma filogenia para nós, tá? Então nós vamos primeiro fazer esse alinhamento de genes e depois criar uma filogenia animal. Esse daqui é o sistema online que tem acesso ao GenBank, fica aqui nesse NCBI e é chamado BLAST. Então, se vocês acessarem essa URL, é possível entrar nesse sistema e fazer as consultas. Então, estou aqui na tela do sistema e para fazer uma consulta a um determinado gene, nós temos que escolher um tipo de banco de dados que é chamado nucleotide, onde tem as sequências de nucleotídeos, né, que são aquelas letrinhas A, T, G e C do DNA. E eu tenho que saber de antemão já o nome do gene. Isso daí geralmente está nas publicações na área de biologia molecular. Vou utilizar aqui um gene que é o ACE2 e vamos consultar para a espécie humana, Homo sapiens, e ele vai nos retornar algumas sequências de ACE2, né, que é um gene que é expressado aqui no corpo humano, ele é um receptor de membrana. E aqui embaixo eu vou encontrar vários links para sequências, né, que os cientistas já introduziram aqui no banco. A sequência que nós vamos utilizar é essa daqui, Homo sapiens ACE2 mRNA. Se eu clicar aqui nesse link, ele vai me trazer um monte de informações. Inclusive, ele me traz a sequência de aminoácidos da proteína e ele me traz a sequência de nucleotídeos desse gene. Então, é um gene que tem aqui 2.599 bases. Ele me passa também o locus, o cromossomo, etc. Mas o que vai interessar para a gente é esse link chamado FASTA, onde ele vai trazer a sequência de nucleotídeos limpinha aqui, sem aquele monte de informações. Eu posso, a partir daqui, ou copiar essa sequência, ou também exportar a partir de um arquivo. No caso, eu já criei esses arquivos, que já criei esse arquivo, por exemplo, do Homo sapiens, e já criei arquivos de outros organismos. Por exemplo, ACE2 pan troglodites, que é o chimpanzé. Então ele vai trazer para mim também aqui, olha, o gene do Pantroglodites para o ACE2. Também tem o link para o formato do arquivo deles, que é esse FASTA. Onde aqui eu posso também copiar a sequência de nucleotídeos ou gerar também um arquivo para download. Como eu já fiz todas essas sequências, para a gente não perder muito tempo aqui, eu já criei um arquivo contendo esses textinhos, né? Que isso é texto puro. O arquivo é muito simples, é um arquivo TXT, contendo ali um cabeçalho, que começa com um sinal maior que, e depois toda a sequência de letras. Então, esse aqui é o ACE2 humano, por exemplo. E nesse outro arquivo aqui, eu coloquei todos os outros, um embaixo do outro. Então, aqui, por exemplo, tem o do chimpanzé. Depois eu tenho do bonobo. Mesma coisa. Eu tenho do orangotango. Vamos ver aqui os animais que eu estou pegando. Ó, gorila. Então, os grandes macacos. Vou comparar com felinos. Um gato doméstico. Vou comparar com
onça pintada, pantera onça. Vou comparar também com o tigre, olha, pantera tigre. Outro animal que eu escolhi é o cão doméstico, o cachorro. Escolhi também uma raposa para ficar um outro canídeo. Um ornitorrinco, porque ele é um animal bem que preserva ali umas características primitivas, né? Então, por exemplo, ele não tem placenta, ele é um animal basal, vamos dizer assim, dentro do grupo dos mamíferos, né? Peguei também aqui um elefante americano, um elefante asiático, tudo isso para o mesmo gene, tá? O gene ACE2, e gera o mesmo receptor de membrana. Peguei uma cuíca, que é um marsupial, e o vombate, que é um outro marsupial. Então, se as nossas hipóteses, né, sobre filogenia estiverem corretas, o sistema tem que analisar essas sequências todas de bases nitrogenadas, fazer os cálculos de similaridade e gerar uma árvore filogenética que seja compatível com o que os zoólogos sempre já fizeram, mesmo sem toda essa parafernália de computacional genética, né? Os biólogos já faziam essas árvores filogenéticas muito antes, a partir de evidências anatômicas, de fisiologia e de fósseis, enfim. A gente já fabricava essas árvores filogenéticas, né? Então vamos agora entrar de novo aqui no sistema e vamos para a tela inicial. Um dos links que tem aqui do lado é chamado BLAST. Ó. BLAST. E vamos entrar em Nucleotide BLAST. E aqui nós vamos pegar os arquivos. Eu vou clicar aqui primeiro, vou ter que estar marcado aqui Align Two or More Sequences, porque nós vamos, se eu tirar isso aqui, ele coloca apenas um espaço. E aí eu teria que procurar a espécie aqui nessa parte chamada organismo, né? Por exemplo, se eu colocasse aqui Pantroglodites, ele me abre várias opções, tá vendo? Ó, Pantroglodites. Daí eu poderia pedir para ele alinhar, mas ele vai alinhar. Aqui é muito mais complicado, porque pode ter muitas variantes, etc. Então eu já preparei o arquivo, aquele arquivo que eu mostrei, com tudo já mais prontinho, né? Então nesse caso eu vou marcar alinhar duas ou mais sequências, e o primeiro arquivo que eu vou colocar é o humano. Então eu vou pegar aqui do Homo sapiens, esperar ele carregar, e aqui eu vou colocar o outro arquivo onde eu coloquei todos os outros mamíferos. Não tem problema colocar vários, porque ele vai para cada um daqueles cabeçalhos, ele considera uma sequência de um organismo, tá bom? Vou marcar aqui na seleção o Megablast descontínuo, que eu já expliquei no outro vídeo também, e vou mostrar o resultado numa nova janela. E aperto o botão Blast, ele vai fazer os cálculos, e aí nós temos aqui uma tabela. Até vou sair da frente um pouquinho. A gente vai ter ali uma tabela mostrando essas porcentagens de alinhamento, tá? Então, vou até classificar aqui por porcentagem de alinhamento, de identificação. Então, olha que legal. Usando o ser humano, né? A minha query foi em cima do ser humano, Homo sapiens, e comparando com mais 13 animais, que são esses 13 aqui que eu mostrei para vocês. Chimpanzé, bonobo, gorila, orangotango, cachorro, pantera, a raposa, a onça, o gato, os dois elefantes e os dois marsupiais. Se vocês repararem, ó, vão ver que o primeiro aqui da lista é o chimpanzé, com 99,48% de similaridade. Isso aí é baseado nesse gene ACE2, tá? Se eu pegasse um outro gene, poderia ter uma pequena variação. Só que quando se faz a comparação do genoma inteiro, daí eles pegam milhares de genes para comparar. Não vão pegar só um, não. No nosso caso aqui, não tenho o tempo, né, para fazer essa comparação com milhares de genes. A gente vai fazer apenas com um, para ver o que vai acontecer.
Aqui em cima eles têm uma possibilidade de gerar um gráfico, que é o cladograma, ou uma representação gráfica da filogenia, tá vendo? Eu vou colocar ele de uma maneira um pouquinho mais organizadinha e pronto. Nós temos a filogenia. Também é possível exportar essa filogenia como PDF. Ele vai criar esse PDF e vai salvar para mim. E pronto. Então agora a gente pode pegar esse PDF e analisar para ver o que aconteceu. Vamos dar uma olhadinha nele. Estou aqui então com a captura daquele cladograma que nós baixamos. E olha que interessante, vamos dar uma verificada aqui nas correlações que ele fez, né? Então a gente tem aqui a parte dos primatas, ó, tá aqui nesse bloco. Então os primatas começam aqui, nesse pontinho. E aí ele colocou o orangotango, o gorila, o ser humano. E olha, nesse grupo aqui, daqui para frente, onde temos o ser humano e os dois mais parecidos conosco, que são o bonobo e o chimpanzé. Então está correto, aqui dentro do grupo humano, os mais próximos são os chimpanzés e bonobos, depois a gente tem o gorila, depois o orangotango. Canídeos, olha, ele separou canídeos em um grupo aqui, então o canis e a raposa. Felinos também ele separou dentro de outro grupo. Quem diria, né, que os felinos são menos parecidos com humanos do que outros macacos, né? Então, os primatas é que são mais parecidos com humanos, como o chimpanzé, não um felino, por exemplo, ou um elefante. Então, aqui o grupo que ele colocou os elefantes, uma outra família, e aqui a gente tem a gente tem aqui aquele marsupial vombate e a gente tem o ornitorrinco aparecendo bem basalmente, ó. Ele é um animal com características mais primitivas dentro dos mamíferos. Então, pessoal, é isso. Vocês podem fazer esse tipo de exercício com qualquer animal. Escolhe um gene. Geralmente a escolha do gene ela é mais difícil porque é necessário escolher genes mais conservados ao longo dos vertebrados, né? Você não pode escolher qualquer gene, pode ser que algum animal não tenha mais aquele gene. Então, tem alguns genes específicos que dá para fazer esse tipo de filogenia. Mas você pode acessar esse sistema como eu, é totalmente gratuito, o acesso é aberto, você pode acessar e fazer seus testes, montar suas árvores filogenéticas. Para fazer uma comparação genômica um pouco mais séria, né? Isso aqui foi só um exemplo. Aí recomenda-se que não faça nessa interface. Você tem que daí baixar o software BLAST para o computador e vai ter uma linha de comando. Você tem que saber os comandos. Às vezes tem que programar uma série de comandos na sequência ali para fazer uma comparação mais complexa. Por exemplo, pegar um cromossomo inteiro, comparar com outro. Isso vai demandar bastante tempo e bastante poder de computação. Mas eu acho que já é um começo aí, começar a mexer um pouquinho no BLAST e se aventurar dentro desse conceito de alinhamento genético. Essa árvore filogenética que foi apresentada pelo sistema, ela levou em conta então, toda essa sequência aqui genética. Assim, aqui tinha mais de 40 mil pares aqui de bases, né, de nucleotídeos, e a gente conseguiu ver que o sistema gera aqui um cladograma que ele bate com o que se conhece, né? Ele está assim, corroborando com o que se conhece de cladogramas e de filogenias do grupo animal. Obrigado, pessoal, e vejo vocês no próximo conteúdo.